Boa tarde a todos. Eu vou sintetizar um pouco, porque eu tinha feito uma introdução biográfica, pequena, mas eu acho que estamos entre pessoas que conhecem a obra do Suassuna, então talvez não seja necessário enfatizar tanto esse aspecto biográfico. Só diria que ele foi uma pessoa profundamente marcada pelo assassinato do pai quando ele tinha apenas 3 anos. Ele era filho do governador da Paraíba. Quando o pai deixou o papel de governador, eles foram para a fazenda deles e o pai continuou na vida política e se candidatou a deputado federal e foi assassinado no Rio de Janeiro por um pistoleiro de aluguel. Isso era muito comum no Brasil, os inimigos políticos eram eliminados fisicamente, né? Altamente democrático, como vocês podem imaginar, né? Tem um inimigo, o inimigo está atrapalhando a minha vida política, eu mando matar e pronto, e o assassino ficou preso só 2 anos e foi solto depois, etc. Bom, isso marcou tremendamente a vida do Suassuna. E eu me lembro de ter visto uma entrevista com ele já bem idoso e falando qualquer coisa sobre, bom, e seu pai, a figura do pai, ele ficou emocionadíssimo. Parece que a figura da mãe dele era uma figura extremamente marcante na vida dele e foi quem conseguiu impedir, porque depois da morte do pai eles tiveram umas atrapalhadas terríveis. Vocês podem imaginar, se mandam matar alguém, né? Assim, podiam matar filhos, mulheres, etc. e tal. Então eles tiveram que se deslocar muito, de certa maneira, fugindo um pouco de perseguições políticas, né? E isso deve ter sido terrível, porque muda frequentemente, iam passar temporadas em outras fazendas de parentes deles, né? E, claro, e acabaram, inclusive, depois de uma seca muito grande que teve no Nordeste, perdendo bens, perdendo a fazenda, né? Não era propriamente uma condição extremamente interessante de vida, né? Isso marcou muito, mas a mãe sempre dizia aos filhos para não assumirem o papel dos vingadores do pai, né? Quer dizer, nunca deixou que isso acontecesse. E, de certa forma, os protegeu, digamos assim, de entrarem naquele tipo de círculo infernal da vingança que todo mundo conhece, né? Os efeitos das vendettas, né? Na Itália, por exemplo, né? Que ficam famílias infinitamente se matando por conta de crimes desse tipo. Bom, isso vai dar à obra do Suassuna um dos pontos assim importantes que está presente na poesia do Suassuna, está presente de modo muito marcante na Pedra do Reino, que é o grande romance dele, né? Que é uma certa concepção assim trágica da vida, quer dizer, a vida é sofrimento e a salvação desse sofrimento se dá pela obra criadora, pela obra de arte, pela criação artística. Bom, a obra de Suassuna, o livro mais importante dele, o romance mais importante, que ele passa vários anos trabalhando, né? Ele começa em 1958 e termina em 1970, a Pedra do Reino. E a Pedra do Reino era considerada por ele como a sua obra máxima. Por que a obra máxima? Porque na Pedra do Reino ele concilia vários aspectos da sua atividade como artista. Um desses aspectos é a poesia. Ele era fundamentalmente um poeta. Ele, embora a poesia do Suassuna seja alguma coisa que vai aparecer muito mais tarde, vai ser difundida muito mais tarde, é difícil conseguir, inclusive, a poesia dele, porque era dispersa em jornais e tudo, né?
ele dava muita importância para a sua obra poética. Então ele faz um romance que ao mesmo tempo é um romance, mas que tem dentro desse romance vários trechos de obras poéticas, e o Suassuna era também um artista plástico. Ele tinha feito, aprendeu pintura, gravura, né? E nesse romance ele exercita, digamos, também isso. Isso aparece também no romance dele. Tem várias figuras feitas por ele próprio, né? Quer dizer, um romance ilustrado nos moldes das pinturas de cordel, né? Também, mas não é simplesmente um trabalho como da gravura de cordel, mas ele era um gravurista também, né? E eu depois posso passar para que vejam há um livro publicado pelo Instituto Moreira Salles que reproduz algumas dessas pinturas, né? E ele era poeta também, ele fazia poemas, gravava figuras, né? E depois fazia tiragens dos poemas com desenhos, acompanhados de desenhos dele também. Bom, a obra é então considerada por ele um dos seus trabalhos mais importantes, A Pedra do Reino. A Pedra do Reino é uma trilogia, né? Começa com A Pedra do Reino, que é a primeira parte da trilogia, uma introdução, continua com o Rei Degolado, e depois a história do Rei Degolado, e depois teria uma terceira parte, que seria sobre o príncipe Sinésio, o Alumioso, que não se tem publicação formal, né? Foi só anunciada, é possível que esteja inclusive em manuscritos ainda. Bom, um dos melhores depoimentos sobre a obra de Suassuna é feito pelo Marcos Vilaça, que era amigo dele. Há uma série de depoimentos de amigos, né? Na Academia Brasileira de Letras, era confrade dele na Academia Brasileira de Letras, e que indica a importância da contribuição do Suassuna. Qual é a importância dessa obra do Suassuna? É ter conseguido posicionar a cultura popular, eu estou citando, em ambientes cultos. Ou seja, qual é o trabalho que o Suassuna faz? Ele recupera contos, a literatura de cordel, né? Que é uma literatura de poetas e artistas populares, e recria isso no campo da literatura culta, né? Com todo um aparato de alguém que conhece muito bem as grandes obras da literatura mundial, né? E sem que isso faça com que ele reduza, digamos, o popular ao erudito. A importância dele é imensa. Algumas pessoas, ou alguns críticos e amigos, né, o relacionam com quer dizer, ele teria feito no campo do romance aquilo que, por exemplo, o Villa-Lobos faz como recurso ao popular e a transposição de temas populares na música erudita. É isso que também faz o Portinari na pintura, né? Quando ele faz aquela série, por exemplo, dos Retirantes, né? A pintura do Portinari é uma recuperação assim, de temas para a pintura erudita, a pintura dos grandes pintores, mesmo da grande técnica, né? E ele era amigo de intelectuais nordestinos muito interessantes. Um dos maiores escultores vivos ainda no Brasil é o Francisco Brenan, que era amigo dele, de Recife, né? E é um artista plástico, o Maximiano de Campos, um romancista, o Guerra Peixe na música, o Marcos Accioli na poesia. São autores todos nordestinos que têm esse trabalho de recuperação, né? Ele deu também uma entrevista que foi publicada nos Cadernos de Literatura Brasileira, que é isso que eu deixei aqui com o professor
Manuel Cândido, da Católica, que mostra essa entrevista, né, em que ele fala da importância análoga, né, à obra dele, do Guimarães Rosa, o Grande Sertão. Né? Ele diz, bom, Guimarães Rosa fez aquilo que Cervantes fez com a obra, recorrendo ao popular, né? Tratou de problemas humanos de uma maneira universal, mas recorrendo também ao popular. Né? Ele diz que a importância que ele atribui ao Guimarães Rosa, né, é esta. E a importância que os críticos atribuem a ele, Suassuna, é que ele e Guimarães Rosa seriam os grandes representantes dessa recuperação no campo da literatura, da linguagem, das tradições populares, né, brasileiras. Bom, ele menciona frequentemente esse romance A Pedra do Reino. É muito interessante porque é uma narrativa que é uma narrativa em primeira pessoa. Né? É uma narrativa em primeira pessoa em que ele vai, ao mesmo tempo, tendo uma espécie de alter ego, que é o narrador, né? É um depoimento, um memorial, né? Uma defesa que ele faz perante um juiz corregedor e que depois ele continua fazendo perante o povo brasileiro e perante a Academia Brasileira de Letras, tá? Pedindo para ser julgado pelo que ele está dizendo. Então, as posições dele, políticas, filosóficas, estéticas, são todas expostas, né, através do personagem que é o alter ego. Um alter ego mais ou menos cômico, porque o que o caracteriza o Suassuna é sempre ter esse sentido trágico da vida, mas também o sentido do ridículo. Né? O personagem que faz o papel do próprio Suassuna, através do qual ele é o porta-voz das ideias dele também, é uma espécie de figura mais ou menos cômica também, tragicômica, portanto, que através da qual ele expõe não só o terrível da existência, né, o sofrimento da existência, mas também o ridículo das situações, né, das vaidades, etc. Bom, então, ele se define, por exemplo, né, como alguém que sofre uma influência profunda da escola de Recife, da escola do Recife, que nós já tivemos ocasião de estudar aqui em outros colóquios, né, em que o Tobias Barreto, o Silvio Romero seriam os representantes, por exemplo. E ele vai sublinhar justamente nessa entrevista que ele está dando, né, a influência do Silvio Romero, do Euclides da Cunha, do Gilberto Freire sobre a sua obra. Ele se define ao longo do tempo como um monarquista de esquerda. Muito estranho, né? Monarquista de esquerda. A monarquia é sempre associada, frequentemente associada a uma posição conservadora. Mas ele é um monarquista de esquerda. O que ele estava pensando? É uma posição que ele vai superar depois, né? Mas ele pensa em Canudos, né? Ou seja, um rei sábio e santo que funciona como um modelo para o povo, uma autoridade moral que é reconhecida pelos outros. Isso é o que ele entendia por monarquia, né? Um governante sábio, o rei teria que ser um governante sábio, e que seria alguém que protegeria o povo pela sua sabedoria, quer dizer, alguém que se possa confiar como uma autoridade moral. Ele fala também, ele pensa também em alguma coisa como a contestação da escravatura pelos quilombos de Palmares, onde Zumbi, né, representa o rei negro que contesta a escravidão. Né? Quer dizer, eles criam um espaço de liberdade. Então,
Ele associava então a monarquia ao rei sábio e o socialismo a uma antiga tradição da Igreja Católica, da comunidade dos apóstolos, por exemplo. É alguma coisa que seria, então, aquilo que ele chama de socialismo, na verdade, é a ideia de uma comunidade fundada em valores religiosos, né? Tardiamente, ele se deu conta que a luta no Brasil se dá entre os privilegiados da cidade e os privilegiados do campo. E não é uma luta a favor da maior justiça, é uma luta entre senhores que representam a cidade, a técnica, e os senhores que representam a força opressora que existe no campo. Então, isso levou a abandonar o monarquismo e a assumir a república e a favorecer a igreja. Qual igreja? Ele se diz católico, mas é um catolicismo um pouco heterodoxo, né? Um catolicismo que no romance aparece como um catolicismo sertanejo, quer dizer, um catolicismo que está muito marcado pela presença e muito impregnado por tradições indígenas e negras. É alguma coisa mais parecida com o que se vê na Bahia, por exemplo, com o sincretismo religioso baiano, né? Em que você, ao mesmo tempo, lava os degraus da escada do Senhor do Bonfim e está fazendo isso celebrando deuses negros. Então, mas também não é tão ingênuo, né? Ele vai falar de um cristianismo, uma igreja, tal como São Francisco, São Juan de la Cruz e Santa Teresa propuseram. Ou seja, os grandes místicos, os grandes santos, né? O franciscanismo, tal como nós vemos como inspirador, inclusive, das grandes tradições portuguesas. É isso que está presente. Então, o problema do Suassuna é como é que vamos conciliar tudo isso para que isso seja alguma coisa que expresse, de fato, o Brasil real, né? A arte, para ele, representa uma possibilidade de salvação, de superação da precariedade do existir. Ele entende, então, que existe uma estreita ligação entre religião e arte, porque as duas têm um caráter, assim, de salvação, né? O papel da arte é recriar o real, é magnificar a realidade e é também um acerto de contas, eu estou citando, com a realidade. É a criação de algo permanente e belo, que supere a destruição pelo tempo. Um exemplo no âmbito do diálogo com a arte popular é a proposta, por exemplo, do Antônio Nóbrega, que é um cantor, musicista, dançarino, compositor, e que faz a recriação de espetáculos populares, né? O que Suassuna, então, está buscando é a síntese entre razão e paixão, entre o erudito e o popular. Ele busca a fidelidade àquilo que nós, brasileiros, intrinsecamente somos. E o que é que nós intrinsecamente somos? Onde é que ele vê a nossa realidade essencial? É na nossa proximidade com Portugal, com o norte da África e com a Ásia. Isso é o que nós somos, na verdade. É isso que nós teríamos que procurar. Ele faz ver quem somos, fazer ver quem nós somos. Esse é o papel do artista. Em cada país, em cada povo, cabe ao artista mostrar a sua realidade essencial. E ele diz que um exemplo disso, né, enquanto existir o Quixote, a gente sabe o que é a Espanha verdadeira. A Espanha é aquilo que é dito, aquilo que é mostrado no Quixote. E aquilo que é mostrado sobre o Brasil nos sertões de Euclides da Cunha também. Na sua aula magna, ele diz o seguinte: ao se ver diante do povo do sertão, Euclides da Cunha tomou o lado desse povo. Ou seja, ele começa achando que estava diante de bárbaros e depois se converte a uma valorização de Canudos, a uma valorização do Antônio Conselheiro. A arte de Suassuna, então, é fundada por uma estética da recriação, apoiada naquilo que se chama de transtextualidade,
A literatura que cria relações, que ele cria, tem relações com a literatura oral e popular. Ou seja, ele toma temas da literatura popular e as recria de uma maneira mais elaborada, né? O fulcro dessa recriação é o romance A Pedra do Reino. O fulcro dessa recriação é o modo de vida que culmina em Canudos, símbolo da busca de uma sociedade mais justa sob a bandeira do Divino Espírito Santo. Então, A Pedra do Reino procura fundir numa obra só o romance, o teatro, a poesia e as artes gráficas do próprio autor. Então, nesse romance, ele utiliza a técnica do romance picaresco, né? Pelo tom satírico com que ele aborda costumes sociais, literários, religiosos do país. Mas também é um romance que conta a história da vida pública brasileira entre 1920 e 1930, na região do Nordeste. O pano de fundo são os anos que preparam a Revolução de 30 e os antagonismos políticos e sociais da época. A trama do romance narra a história, ao mesmo tempo simbólica e milenarista, conectada com os episódios tenebrosos da Pedra Bonita que aconteceram no século antes. E vai expor o contraponto entre as ideias de Oliveira Viana e o pensamento marxista, que seriam as duas grandes tendências, as duas grandes correntes ideológicas que vão dividir os intelectuais brasileiros na década de 30, ou seja, no século XX. Né? O grande debate brasileiro é entre esquerda e direita, tendo como centro a figura emblemática do bem, representado pelo Cavaleiro da Esperança, que no caso é Luiz Carlos Prestes. Né? A Pedra do Reino não é apenas uma narrativa, mas é um romance de ideias. Ele é projetado como um romance inspirado na novela épica, dividido em 3 partes. Né? Então, é um romance épico, trágico e sertanejo, né? Em que a guerra do sertão paraibano é narrada através de seus episódios principais que ocorrem entre 1912, 1926 e 1930. Mas ele recua também no romance aos eventos do século XIX, mostrando como eles preparam, né, essa apresentação dos conflitos políticos na época. A epopeia estende o conceito de herói das famílias trágicas, né? Aquilo que ele vai chamar de aristocracia do povo, aristocracia do ouro, aristocracia do sertão, para chegar ao povo bem simples e sintetiza assim o trágico Rio Pícaro. Existe um crítico que eu acho que é um dos mais interessantes quando fala sobre o Suassuna. Ele distingue na obra poética do Suassuna uma visão trágica do mundo, uma visão trágica da vida, que mostra o homem consciente da sua mortalidade, da impossibilidade de decifração da máquina do mundo, né, da condição humana, e que deseja fundamentalmente se unir ao divino, mas que percebe sempre essa condição de finitude, de precariedade existencial. Ele distingue 3 temas da poesia de Suassuna que eu vou citar porque eu acho que é alguma coisa que se pode encontrar também na Pedra do Reino como temas presentes na Pedra do Reino. O tema da morte, o tema do sentimento assim, de exílio existencial, o sentido do exílio existencial. E o terceiro tema é a possibilidade de redenção, de salvação, num reino futuro de paz e harmonia e de justiça. Né? Então, ele vai identificar, né, essa busca com os reinos, né, mencionados nos folhetos de cordel, recriados poeticamente, onde os fazendeiros são os reis, os filhos são as princesas,
Os vaqueiros e cangaceiros são os cavaleiros, né? Por isso a aristocracia do couro, né? Eles estão vestidos com roupas de couro e não botas de malha. Né? Essas temáticas são importantes na poesia do Suassuna e fulcrais, a meu ver, no romance A Pedra do Reino, como veremos. Um dos mais importantes estudos sobre Suassuna, como sobre o elenco de eventos aos quais ele se refere, né? Ele se reporta, a Pedra Bonita, Canudos, associados ao sebastianismo brasileiro, encontra-se em Antônio Quadros. Eu acho que Antônio Quadros, naquele volume que ele fala sobre o sebastianismo no Brasil e no mundo, né? Em Portugal e no mundo, perdão, há uma parte toda dedicada ao sebastianismo brasileiro, em que ele faz o elenco, né, do sebastianismo desde a pregação de Vieira e os textos das Esperanças de Portugal, as fontes da doutrina de Joaquim de Fora, né? E essas ideias se encontraram extremamente difundidas de modo popular no Nordeste, no Maranhão, fundamentalmente, onde Vieira pregou, né? E tem ressonâncias recentes em Minas e no Rio de Janeiro. Movimentos messiânicos, então, se multiplicaram no Brasil, tendo como fulcro um indivíduo que se acredita possuidor de atributos sobrenaturais e que vaticina catástrofes que só se salvarão aqueles que participarem de uma busca, de conseguirem criar uma cidade santa, um lugar onde não se adoece, onde não se precisa trabalhar e onde se é plenamente feliz, onde se realiza, onde vivem os santos. Antônio Quadros, dá para ouvir? Estão me entendendo? Que às vezes eu falo mais baixo do que vejo. Estão ouvindo todos? Bom. Antônio Quadros elenca uma série de eventos associados ao mito sebástico, né? Que misturados, né, com vários profetas, entre aspas, né, que surgiram no século XIX e que se sucedem e que foram fundamentalmente no Nordeste do Brasil, né? E esses movimentos, né, se desenrolam pelo menos em 4 momentos principais, e esses movimentos são referidos por Suassuna na Pedra do Reino, e vai servir de base para a estruturação do romance, assim como outros movimentos associados, né? O de Silvestre José dos Santos, que é o primeiro, na Serra do Rodeador, em Pernambuco, né? O segundo é o de João Antônio dos Santos, no Mameluco, que em Pedra Talhada, em 1836, anuncia o regresso de Dom Sebastião. No sertão pernambucano, na Serra Formosa, João Ferreira, outro profeta sebastianista, reúne em torno de Pedra Bonita uma pedra que tem características assim muito marcantes, enorme pedra, com um formato assim muito diferente, e que é associada à ideia de um encantamento, de um espaço sagrado, onde estaria encantado o rei. Agora, esses movimentos sebastianistas aparecem no século XIX como uma espécie de resposta do Brasil mais arcaico à proclamação da República. É uma contraposição, quer dizer, uma busca do rei santo, né? O rei sábio que traz felicidade, porque o contraste de miséria e de desenvolvimento nas cidades litorâneas, né? Quer dizer, o litoral é a técnica, a cidade, a vida mais próxima da modernidade. E é também o positivismo, né? Que é imperante nos militares que proclamam a República. E isso não tem nada a ver com as tradições populares que buscam a ideia de um rei santo, de um sábio que é a autoridade moral.
Então, e todos eles associados a um sebastianismo já meio distorcido, evidentemente, porque esses profetas são pessoas do povo, né? Que a uma certa altura começam a propor uma nova forma de vida social, né? E que às vezes são associadas a rituais de sangue, de sacrifícios humanos, inclusive, que teriam a ver, por que se volta para uma posição tão primitiva, né? É preciso não esquecer que essas pessoas são mestiços que estão associados a negros e índios e que em rituais indígenas em toda a América Latina a ideia do sacrifício humano, quer dizer, o bem mais precioso é a vida humana. Então, num momento de crise, o que é que se sacrifica? O ser humano. Então, são sacrifícios rituais de crianças, o banho de sangue, né? Que deveria desencantar o rei que se encontra preso no castelo, com o seu exército, né, que está preso dentro dessa pedra. Apesar da estranheza que isso possa causar, eu gostaria de lembrar um pouco do Mircea Eliade, que diz, né, que na natureza aquilo que é extraordinariamente grande ou diferente pode ser um dos lugares, pode ser considerado um dos espaços ou um dos elementos de manifestação do sagrado. Eu acho que é isso que acontece, né? Está associada a uma pedra que tem uma forma muito diferente e que foi associada ao sagrado, né? Então, o impacto desses movimentos vai repercutir em muitos autores brasileiros. No José Lins do Rego, não só no José Lins do Rego, no Joaquim Cardoso, né? E na obra de Suassuna, fundamentalmente. O último evento que é mencionado por Antônio Quadros Suassuna, essa de Queiroz e na obra Os Sertões, né? É o episódio de Canudos, em que a figura do Antônio Conselheiro parece que é a figura mais recente, mais importante, né? Por quê? Porque o Conselheiro funda uma cidade que se contrapõe à ordem estabelecida na República Oficial do Brasil, uma cidade santa em que o que vale é a lei de Deus, a autoridade moral do santo que a comanda, que é o Conselheiro, né? Então esse episódio teve repercussões intensas em obras literárias ulteriores, inclusive fora do Brasil, né? Como, por exemplo, na obra do Vargas Llosa, que é uma das mais recentes releituras, né, do que aconteceu em Canudos. O estilo de Suassuna combina, então, nesse romance A Pedra do Reino, essas vertentes de criação literária e os mitos e as poesias populares, né? A Pedra do Reino sintetiza, então, história, meditação filosófico-religiosa, autobiografia, criação literária, e é escrita de uma forma extremamente interessante. Ele usa o recurso a escrever os capítulos, né, sob a forma de folhetos, parecido com aquilo que os artistas populares fazem com ilustrações, inclusive, e vendem nas feiras, né? Então, são vários folhetos, várias historinhas, né, mas que estão encadeadas num grande romance pelo Suassuna. Um romance meio autobiográfico. E esses folhetos, né, narram o depoimento de um personagem, né, Pedro Diniz Paderno, que é o alter ego mítico poético do Suassuna, um juiz corregedor, que investiga para reprimir as tentativas de insurreição contra o governo republicano vigente no Brasil. O romance tem uma estrutura circular, isso é extremamente interessante, a técnica extremamente criativa, a técnica que o Suassuna usa. A abertura narra, no primeiro folheto, que é intitulado Pequeno Cantar Acadêmico a modo de introdução, através da voz de um prisioneiro, o que ele vê. E o que ele vê é uma cidade sertaneja, uma terra agreste, pedregosa, uma terra ardente sob o sol característico do Nordeste brasileiro, cuja incidência é extremamente intensa.
Eu sou paulista, moro no Sul, fui dar umas aulas, trabalhar um pouco no Nordeste, e eu não tenho coragem, depois das 9 da manhã, de pôr o dedo fora de casa, porque frita. A intensidade de luz é intensíssima, né? É inimaginável, a não ser que você comece a morar lá. Né? O narrador, que ainda não se sabe quem é, e que ao longo do romance, narrado em primeira pessoa, vai se mostrar como personagem Pedro Quaderna, descreve o que vê. E o que ele vê é o que ele é extremamente interessante. Ele está preso, e o que ele vê é o sopro ardente metafórico de gerações de cangaceiros, de justiceiros, de beatos profetas que foram assassinados nas pedras selvagens. Ou seja, todos os movimentos de contestação da República foram reprimidos com extrema violência pelo governo republicano, sempre. E essas gerações, né, de cangaceiros, de beatos, de justiceiros, né, que foram assassinados, eles estão sobre a terra, metaforicamente identificada pela figura da onça parda, a onça que nós conhecemos, que parece um leão, né? Sobre a qual se espraia o sopro ardente, então a terra é ardente, a terra é uma onça, um animal feroz, né? Sobre a qual se espraia o sopro ardente da divindade, aquilo que ele chama de onça malhada, que é a onça pintada que nós conhecemos, né? Que há milênios acicata a nossa raça, puxando-a para o alto, para o reino e para o sol. Então, um contraste, né? De quem vive, o homem que vive sobre a terra, que é a onça parda, a terra é identificada como uma fera sobre a qual nós estamos, e somos espicaçados pela outra fera, que é a divindade que nos arrasta, nos exige uma ascensão. O sertão, então, é visto como uma enorme cadeia, uma enorme prisão, que sintetiza uma tripla face. Ele é, ao mesmo tempo, paraíso, purgatório e inferno. Ele é a prisão onde se aguarda as decisões da justiça, que pode, de repente, se expressar como destruição e morte, como ataque da onça malhada do divino. Ou seja, nós vivemos uma precariedade total, nossa existência é extremamente precária, e nós estamos expostos a uma divindade que nem sempre é benfazeja. Ela pode, para nos obrigar a ascender, nos matar. O que se descreve, então, é a condição humana, a abertura do romance é a descrição da condição humana, e nós descobrimos em seguida que o prisioneiro que está dizendo tudo isso é o rei Dom Pedro Diniz Quaderna, um rei ficcional, não existe monarquia. Ele está preso exatamente por isso, porque ele reivindica uma condição que não existe. E o romance é uma narrativa feita nos moldes, né, do compêndio narrativo do Peregrino da América, do Nuno Marques Pereira, escrito em 1728. Ele vai dando as referências. É muito interessante porque ele dá toda a bibliografia em que ele se fundamenta para fazer um romance, né? O tempo da narrativa vai ocorrer entre 1935 e 1938. O rei personagem se auto-intitula Rei do Quinto Império, e há uma alusão clara ao Quinto Império de Joaquim de Flora, de Bandarra e de Vieira, e ele se auto-intitula também Profeta da Igreja Católica Sertaneja. O que é essa Igreja Católica Sertaneja? Uma igreja católica heterodoxa, né? E pretendente, ele se intitula também, pretendente ao trono do Império do Brasil. Por tudo isso ele é preso. Ele não estava fazendo nada, não estava fazendo nenhuma, digamos, insurreição pessoalmente. Mas ele é preso por pensar assim. Então, tudo isso é dito apesar de já ter sido proclamada a República no século anterior, a República do Brasil. Bom, a condição humana é exílio e sofrimento, é prisão no mundo concreto,
áspero e ardente, mas é também apelo a um sagrado feroz, que exige do homem uma ascensão, uma autossuperação constante. E é isso que vai perpassar, quer dizer, essa abertura em que ele fala tudo isso, ele está conversando com hipotéticos, hipoteticamente para fazer uma espécie de defesa, já não mais perante o juiz corregedor, que é a estrutura fundamental do romance. Ele está sendo chamado a explicar o que ele está fazendo, né? Que ideias são essas de uma monarquia socialista, uma monarquia de esquerda. Ele já está preso, né? Então o texto da Pedra do Reino é apresentado, esse texto é apresentado como uma espécie de memorial dirigido à nação brasileira, à guisa de defesa e apelo, para que seja solto, né? Mas também a Academia Brasileira e esse Supremo Tribunal das Letras, celebrando os reis brasileiros, os reis castanhos, quer dizer, mestiços, né? E os cabras da Pedra do Reino do Sertão, que entre 1835 e 1838 proclamaram o Império do Brasil, mestiço, violento, mas também santo. Bom, a circularidade do romance, e eu vou entender por circularidade aqui, o fato de que o ponto inicial do romance é composto por referências a eventos que só vão se tornar claros no final da obra, o que nos convida, depois que lemos o romance, a voltar aos capítulos iniciais, que já não são mais tão enigmáticos, para poder apreendê-los sob uma nova luz. A circularidade, dizíamos, prossegue nos folhetos seguintes, o segundo, o terceiro e o quarto folhetos, que funcionam como uma espécie de introdução da obra, descrevendo no segundo folheto uma estranha cavalgada, onde aparece um jovem vestido de branco à frente e bandeiras do Espírito Santo. Uma bandeira do Espírito Santo à frente da cavalgada, né? E uma outra bandeira, que é a bandeira das onças. Uma onça pintada, uma onça parda e uma onça negra. A onça parda nós já sabemos, né? Que é a terra, o mundo. A pintada é o divino e a negra é a noite, perigo e mistério. E o significado do jovem de branco, né, vestido de branco, só vai ser esclarecido no final do romance. Ainda nesse folheto 2, nós encontramos a referência ao poeta como um visionário, aquele que vê profundamente, aquele que prediz o futuro. Ou seja, o poeta é um profeta, não é? E quais são as fontes dessa afirmação? O personagem Samuel, que através dele fala Suassuna, assim como através do personagem Clemente também, que eram dois amigos, mas também Gonçalves Dias, o poeta que se refere em uma escrita no romance de Suassuna e na qual existe uma referência ao donzelo errante, o alunioso, que será também o nome com o qual Suassuna vai se referir ao príncipe salvador que libertará o sertão através da voz do seu personagem, Dom Pedro Diniz Quaderno. Existe também... eu não vou poder contar tudo, então. Deixa-me ver se eu consigo resumir um pouquinho. Eu acho que eu perdi muito tempo falando de coisas. Bom, o romance narra a história do Pedro Quaderno, ministro de herói e anti-herói, né? E ele faz assim, uma série de eventos, ele se torna rei, né? Ele se torna rei desses eventos. Existem eventos no Nordeste do Brasil que ainda representam as lutas entre mouros e cristãos. Isso é muito frequente e ele faz referência a isso. E o personagem dele é um dos promotores desses eventos folclóricos em que ele faz o papel do rei, claro, né? Então, no romance, ele faz o papel do rei numa festa folclórica.
Mas, mais do que isso, ele faz o papel do rei. O rei é o poeta. O folheto o romance é permeado de referências também, não só a história do Brasil, a história desses anos em que há essas lutas contra a República, né? É uma sucessão, né, de lutas contra a República desde o século XIX até o início do século XX, e ele chama essa sucessão e organiza sob a forma de impérios, né? O quinto império é o do Pedro Diniz Quaderna, que seria essa última luta, digamos assim, para a implantação de uma monarquia no Brasil, mas é muito interessante que, como isso não é possível, né, o Suassuna diz, bom, o Pedro Diniz Quaderna não tem exército, ele não tem nada, a não ser a possibilidade de inflamar o povo nessa direção. Mas esse povo não tem armas, ele vai ser massacrado como todos os outros foram, né? Todas as outras tentativas de instaurar um outro tipo de sociedade foram massacradas. Então, qual é o reino que ele vai dizer que ele se torna um rei sem grandes problemas? É o reino da poesia. Então, é através da arte, através da ficção, através desse romance que ele escreve durante tantos anos, que ele vai salvar, né, recriar, recuperar para o reino da poesia, em verso, em prosa, essa possibilidade de resgatar, de reerguer na pedra não mais concreta, mas na pedra do verso, o castelo do seu próprio reino. Então, ele se refere a uma série de personagens históricos, né? Os modelos são, ao mesmo tempo, ele recria personagens com outros nomes, mas em que dá para reconhecer os embates, por exemplo, a ironia do Silvio Romero, né? No personagem Samuel, né? E ele pretende reinar, então, no plano da literatura, e se propõe a construir uma obra que o leve a ser declarado gênio da raça brasileira, de modo oficial e selado pelo governo, né? Ou seja, ele salva, através da arte, a possibilidade de existir no mundo uma cidade santa. Então, a cidade... o que caracteriza a obra do romance, esse romance de Suassuna? É exprimir a fusão de raças que o povo brasileiro representa, as lutas políticas e, fundamentalmente, realizar a unidade dos opostos na transcendência das oposições. Nesse romance tudo se cruza. História, mito, poesia, gravura, filosofia, política, indagação agônica sobre o sagrado. E é um poema da prisão e do exílio, do confronto com a morte, da arte entendida como possibilidade de salvação, de resgate do perecível e do trágico do existir. Desculpem, o romance é imenso, tem muitas implicações, e a única coisa que eu poderia dizer é que não deixe de ler. Ele é maravilhoso, é um deslumbramento e tem muitas possibilidades de leitura. É isso.